Olá, sou Rafael. Eu vou apresentar o trabalho sobre a comunicação por luz visível, a visão geral dessa abordagem e as principais aplicações. Então, para iniciar, eu vou apresentar três principais motivações de pesquisa que fizeram com que essa área tivesse um crescimento enorme nos últimos anos. A primeira dessas motivações é o crescimento do número de dispositivos móveis que dependem de conexões sem fio para acessar a internet e tudo mais. Pesquisas recentes estimaram que aproximadamente 20 bilhões de dispositivos IoT estariam ativos até o ano de 2020. Então é de grande importância que as redes móveis suportem essa quantidade de novos dispositivos. Segundo é o esgotamento do espectro de rádio, que é diretamente ligado ao primeiro ponto. Então, como as redes móveis hoje em dia são baseadas principalmente por redes de radiofrequência, muito do espectro de rádio já foi utilizado. E esse espectro também é dividido em vários setores, que vão para o usuário final, uso militar e etc. Então, com esse esgotamento do espectro de rádio, houve maior demanda por novos meios de transmissão de dados sem fio. Outro ponto importante também foi o maior desenvolvimento das tecnologias de emissão de luz, que até então era popular o uso de lâmpadas incandescentes e fluorescentes. E com o desenvolvimento das lâmpadas LED, cientistas viram nelas muitas possibilidades de usá-las para a transmissão de dados. Mais à frente a gente vai explicar melhor como funciona isso. Então, para apresentar um breve histórico da comunicação por meios ópticos, vale ressaltar que esse tipo de comunicação ele não é atual. Podemos citar, por exemplo, que por volta de 3000 a.C. já eram utilizados meios como o de sinal de fumaça pelos nativos americanos para transmitir dados através da luz visível. Além disso, outras tecnologias mais recentes podem ser citadas. Um exemplo delas é o telégrafo óptico. Esse telégrafo ele foi criado no final do século XVIII e ele funcionava da seguinte forma. Haviam hastes que ficavam suspensas em um local mais alto, né? E essas hastes, conforme o operador movimentava elas formavam algumas figuras. E essas figuras poderiam ser interpretadas por um espectador que estivesse distante. Ele usaria então uma luneta ou um instrumento parecido, interpretaria esses dados. Um outro exemplo importante também, dentro dessa área ainda, é a criação do fotofone pelo Alexander Graham Bell. Foi o mesmo inventor do telefone. A invenção do fotofone já se baseia em outros meios mais complicados que não vem ao caso de explicar agora. Então, passando mais para frente, de forma mais atual ainda, a gente pode citar, por exemplo, o uso de tecnologias que estão mais ativas no nosso dia a dia, como o infravermelho, que trabalha dentro do espectro de luz também. Então, é uma comunicação por meio óptico. Ela transmite dados no espectro infravermelho, como o próprio nome diz. Além dessa tecnologia, a gente poderia citar também as comunicações por luz ultravioleta, que são bastante utilizadas também. Aqui é uma representação do espectro eletromagnético. Dentro desse espectro, entre os 10 nanômetros e próximo do 1 centímetro de comprimento de onda ali, no final do infravermelho, todo esse espectro a gente pode chamar de espectro óptico. A luz ultravioleta ela é bastante utilizada também para transmissão de dados. O infravermelho, como eu já citei, também é bastante utilizado no nosso dia a dia e está mais popular. Porém, até então, a luz visível não vinha sendo estudada como um meio de transmissão de dados computacionais, digamos assim. Então, mais recentemente, a partir do século XXI, que ela começou a ser estudada mesmo, por volta dos anos 2000. Porém, teve um crescimento maior no número de pesquisas a partir de 2011, quando foi apresentado o conceito de Li-Fi. Então, a comunicação por luz visível atual ela é definida basicamente no uso de modulação da luz para transmitir dados entre um transmissor e um receptor. Então, partindo mais para frente, para ver algumas vantagens da utilização dessa tecnologia, a gente pode citar a primeira vantagem, então, seria que essa
tecnologia ela não é nociva ao corpo humano. Podemos citar também que os LEDs são amplamente utilizados em diversos dispositivos que já estão no nosso dia a dia. Por exemplo, computadores, televisores, celulares, até mesmo na iluminação interna e externa das nossas casas. A maior largura de banda em relação à comunicação por radiofrequência. Isso daí é característica física do espectro óptico. E esse espectro não é licenciado. Então, quando são lançadas novas tecnologias nessa área, não é preciso que passe por órgãos que regulamentem essas tecnologias. Uma outra vantagem que a gente pode citar também é a maior economia energética em relação aos meios de comunicação sem fio atuais. Aqui um resumo básico do que a gente já falou no slide anterior, para mostrar a diferença enorme entre a largura de banda dessas principais tecnologias. Quando a gente trata, por exemplo, do Wi-Fi, que é aquele ponto preto ali em cima, ele abrange um espectro de 500 MHz, o intervalo de espectro dele, dentro do espectro para radiofrequência. O espectro para radiofrequência, por sua vez, ele vai abranger uma faixa de 300 GHz, que são divididos entre o Wi-Fi, o rádio, a televisão, o celular, etc. E a comunicação por luz visível vai ter uma largura de banda aproximadamente 12.000 vezes maior do que a de radiofrequência, chegando a 6 THz de largura da faixa. Então, para mostrar melhor como funciona a transferência de dados nessa tecnologia, essa ilustração vai estar mostrando um passo a passo do fluxo dos dados dentro da comunicação por luz visível. Primeiramente, o transmissor do dado ele vai receber o dado no meio elétrico, né? Vai modular esse dado, e essa modulação ela é feita através da intensidade da luz. Vai enviar para o transmissor, que é o LED. Esse LED vai propagar a luz pelo ambiente. E nessa propagação, é claro que vão ocorrer eventos externos que vão influenciar na qualidade desse sinal. Por exemplo, se for um ambiente externo, ele pode sofrer com o ruído do sol, por exemplo, a interferência do sol nessa luz que está sendo transmitida. Para solucionar esse problema ou mitigar, podem ser utilizados filtros que vão filtrar esses dados, né? Vão enviar para um receptor, que é um diodo sensível a essa luz. Esse receptor vai enviar para um amplificador, que vai regenerar esse sinal, vai demodular o sinal e, como saída, vai resultar em um dado elétrico novamente para o dispositivo final. E para ilustrar melhor ainda esse funcionamento, eu vou exibir um vídeo para vocês de uma experiência caseira transmitindo dados de áudio através da comunicação por luz visível. Dado esse contexto geral, agora vamos seguir para a explicação do VLC dentro de sistemas distribuídos. Nessa sessão eu vou mostrar uma aplicação que vem sendo pesquisada no meio acadêmico nos últimos anos e mostrar como ela funciona. Então, o exemplo que eu vou citar são os das redes veiculares, também chamadas de vannet, em que cada carro seria um roteador dentro dessa rede. E essas redes elas são baseadas na comunicação dos carros para informar eventos no trânsito e
entre outras informações. Os cientistas, aproveitando a ideia de que nas rodovias e nos carros mesmo já tem luzes de LED hoje em dia, eles deram a proposta de utilizar essas luzes para a transmissão de dados entre os carros. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo de como funcionaria. Por exemplo, nesse caso aqui o semáforo está servindo como uma fonte de dados que vai transmitir para um carro em destino a outro. Essa transmissão ela é feita toda dentro do espectro óptico, né? Como a gente pode ver, a luz do poste aqui do semáforo vai estar transmitindo para o carro, que tem o sensor, né, necessário para receber esses dados. E esses dados vão ser transferidos entre um carro e outro, também utilizando a mesma tecnologia de VLC. Aqui a gente vê outros carros transmitindo dados entre si também. E agora eu vou citar 3 principais vantagens pelas quais os cientistas decidiram utilizar essa tecnologia como um complemento até das redes atuais de radiofrequência na transmissão de dados entre os carros. Então, uma das principais vantagens nessa abordagem seria também a popularização dos LEDs. Então, como a gente pôde ver, os LEDs já fazem parte de uma grande parcela dos dispositivos do nosso dia a dia. Dentre eles, os carros, que têm LEDs tanto no seu farol quanto nas luzes traseiras. Até dentro, na parte interna do carro mesmo, tem um LED que poderia ser usado para transmitir dados para um celular, por exemplo. E também nas rodovias, que tem os semáforos, né, que podem transmitir dados. Dessa forma, os cientistas viram que dá para aproveitar grande parte dessa infraestrutura que já existe e fazer as alterações necessárias para que elas pudessem operar nessa nova tecnologia, né? Outra vantagem também, que puxando para essa parte das infraestruturas existentes, seria o uso das câmeras que já estão instaladas nos carros, geralmente, como meio de filmar o trajeto, né? Usar essas câmeras então como receptores VLC também. Dessa forma, inicialmente, pelo menos, não seriam necessários maiores investimentos em sensores para esses carros. Outra vantagem também seria que, se necessária, a instalação desses sistemas seria bem simples, por conta da simplicidade deles, né? Que consiste basicamente em modular uma luz visível e usar receptores que consigam interpretar esses dados transportados. Como considerações finais, nesse trabalho a gente pôde ver uma contextualização do conceito de VLC, entender que esse conceito não é novo, ele já existe há algum tempo, porém que o maior desenvolvimento tecnológico dele ocorreu nas 2 últimas décadas, que vem a partir dos anos 2000, e ainda assim dando destaque ao ano de 2011, que foi quando apresentaram a tecnologia comercial, que a gente conhece como Wi-Fi, que é baseada nesse tipo de comunicação. Depois tivemos uma visão geral do seu funcionamento, foram apresentadas as vantagens de sua implementação e a relação da tecnologia com sistemas distribuídos. Outras considerações que gostaria de fazer é que ainda há problemas de pesquisa a serem resolvidos nessa área. Por exemplo, a necessidade dos dispositivos que usam essa tecnologia de estar dentro de um intervalo de distância do transmissor para poderem receber esses sinais, né? E esse intervalo ser bastante restrito ainda hoje. Dentre os problemas de pesquisa, também há outros pelos quais vale a pena ser estudada essa nova tecnologia, né? E a apresentação foi basicamente essa. Obrigado.